Você precisa ter responsabilidade e se conscientizar dos seus pecados. E se você está vendo o pecado de outra pessoa, você tem que ir lá e conscientizar ele do pecado dele também. Porque se você souber do pecado dele e você não conscientizar, você está pecando junto. Então faz favor, pega uma água, um café, o que você gosta de tomar e vamos conversar mais um pouco sobre esse assunto. Parecia até que eu tava bravo, né? Paz do Senhor, gente, meu nome é Pedro, feliz em estar com vocês. Parecia que eu tava bravo no começo, mas era uma introdução pra você ficar no vídeo até aqui. Feliz em estar com vocês pra falar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje, mais um episódio desse quadro Vamos Conversar, que eu acho que é o quadro que mais sai vídeo nesse canal, é o Vamos Conversar. E hoje eu queria falar um pouco sobre conscientizar o pecado. Por quê? Eu li lá no livro de Levítico, inclusive já saiu, Pedro indica de Levítico. E eu falei que eu ia falar um pouco sobre Levítico aqui no canal, que tinha algumas coisas que eu tinha tirado o livro de Levítico, que algumas pessoas aí falam que o livro de Levítico não é um livro muito legal para se ler. Então assiste o vídeo do Pedro Indica de Levítico, que tá aí no card aqui em cima, e o link também tá na descrição. E eu li lá em Levítico 4:28 que diz assim: quando o conscientizarem do seu pecado, traga como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Isso, lá no livro de Levítico, Deus estava dando algumas orientações do povo sobre alguns tipos de sacrifícios. E esse especificamente era sacrifício por um pecado de uma pessoa que ela não sabia que ela tinha pecado. Mas aí chegou outra pessoa lá, conscientizou ela do pecado dela, e ela, entendendo que ela tinha pecado, ela levaria uma cabra, né, sem defeito, para ser sacrificada por aquele pecado que ela cometeu sem saber. Poxa, por que não trazer isso para os dias de hoje? Porque lá em Mateus fala sobre isso também, sobre conscientizar os nossos irmãos do seu pecado e dar algumas orientações sobre isso. Mas antes de ler lá, se a pessoa está em pecado, você está vendo que ela está pecando? Irmão, dá um jeito dela saber que ela tá pecando para ela se ajeitar. Então a gente parte do pressuposto que é uma pessoa crente, serva de Deus, que cometeu esse pecado e não sabe que cometeu. Pessoas rebeldes que não seguem princípios, que não são obedientes, a gente fala disso sobre depois, tá bom? Essas pessoas é outro 500. A gente tem que chegar na pessoa, a gente tem que orientar. Se você vê que você não tem a autoridade necessária, que você não tem um grau eclesiástico necessário para isso, que você não tem a intimidade necessária para isso, chama um líder, conversa com o líder e o líder vai dar um jeito de chegar. Não por meio de fofoca, pelo amor de Deus, eu tô falando de fofoca, eu tô falando para o bem do irmão, para o crescimento do irmão, para a salvação do irmão, que ele venha crescer juntamente com você na graça, no conhecimento. Então o que diz lá em Mateus 18:15, dá algumas orientações sobre isso, na verdade a partir do versículo 15, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe seu erro. Se ele o ouvir, você ganhou um irmão, glórias a Deus por isso. Mas se ele não ouvir, leve com ele mais um ou dois, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também, a igreja trate-o como gentil ou publicano. A gente não precisa hoje ser tão incisivo assim, chegar na igreja e gritar o pecado do outro. A gente pode ter sabedoria para ir levando essa situação. Aqui ele estava falando num contexto daquela época. Na época de hoje, a gente consegue chegar no nosso pastor. Então, eu aconselho a vocês que cheguem no líder de vocês. E se for seu amigo, chega no seu amigo, conversa de frente a frente. Esses dias eu tenho um amigo que chama Davi, é esse aqui, ó. Ele vive puxando minha orelha, faça umas coisas erradas, né? Porque todo mundo erra, amém? E aí ele chega e fala, ó, você tá fazendo errado, conserta, arruma isso, vamos se ajeitar. Na verdade ele é mais bruto que isso, né? Porque ele é meio brutinho, mas a gente entende. Mas enfim, ele chega em mim, ele tem toda a liberdade pra chegar e falar, amigo, você tá errando nisso, vamos ajustar, vamos consertar, né? Manda ali um áudio, a gente para pra conversar, vem aqui em casa. Então, gente, sejam crentes que ajudam outros crentes a crescerem, que aceitam também ser conscientizados do seu pecado para que você venha crescer. Porque eu falo, a vida é muito mesquinha se você viver ela só pra você. Você tem que viver pra Cristo. Tem coisas que na nossa cabeça é óbvia. Tem coisa na nossa cabeça assim, meu Deus, mas como que ele não sabe que isso é errado? Então, a gente tem que ter compaixão por essas pessoas, tem que chegar nelas e falar, ó, meu querido, isso é errado, isso e isso. Se ele não quiser o seu conselho, chega no seu líder e fala, líder, ó, falei isso e isso. Chega no seu pastor e fala isso e isso. Aqui, ó, em Romanos capítulo 1, versículo 21, que tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças,
mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo semelhança de homem mortal, bem como de pássaros e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a depravação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Gente, se o próprio Deus entregou a pessoa que não está sendo obediente, a pessoa que quer ficar nas suas paixões, o que é a gente vai fazer? Então você pelo menos tenta. Se a pessoa não quiser, a gente deixa, não fica se irritando. Você tenta até o ponto que Deus fala com você, pede orientação para o Senhor. Deu para entender? Deu para entender? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar para o máximo de pessoas possíveis. O canal está a todo vapor, vídeo toda quarta e sexta, às 8 horas da noite, sem falta. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau!